Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre plantas que foram produzidas com uma morfologia um pouco diferente da morfologia que normalmente nós trabalhamos com as plantas. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse pacote aqui de plantas, tá? Que são plantas que têm um loop de animação. O que seria um loop de animação? Elas apresentam, veja que as folhas apresentam um leve grau de movimento, tá vendo? E esse processo de animação, esse loop de animação, ele é interessante porque quando a animação ela termina, você pode fazer uma duplicidade da animação e, digamos, não ter um movimento anômalo entre o fim de uma animação e o começo de uma outra. Então, para todas as plantas, esse grupo de plantas que está nesse pacote, todas apresentam uma animação. Você veja aqui, ó. Aqui também, né? Você pode acertar também aqui o posicionamento das folhas, por exemplo, colocando essa planta no lugar um pouco mais alto, né? Porque a folha está entrando aqui na terra. Aqui também, você veja, ó, deixa eu passar para cá. Também tem um suave movimento de folhas, tá vendo? Enfim, e também está junto nesse pacote, que são esses 4 tipos de plantas, tá? Uma superfície. E essa superfície ela é uma superfície com uma textura, um detalhe de textura bastante interessante. Mas o que eu quero conversar aqui com vocês? Bom, em primeiro lugar, eu estou mexendo aqui com um software que é o iClone, tá? E com o iClone, eu já tenho um processo de texturização aplicado aqui para esse tipo de planta, aqui com o iClone, perfeito? Então, por exemplo, eu selecionando a planta, eu vou, por exemplo, aqui em Modify, dentro da parte de renderização de material, eu tenho então o caule, por exemplo, vou clicar aqui, eu tenho folha, você veja que ela está trabalhando com a folha e a opacidade nos dois casos. Nesse outro tipo de planta também, a folha é a mesma, tá? Então, só deixa eu falar um detalhe para você. Se você comprar esse produto, tá bom? Se comprar esse produto e por acaso você tiver algum problema de funcionamento da folha, o que é que você faz? Você pode copiar de uma árvore para outra e vai funcionar. Então, por exemplo, você poderia vir aqui, pegar nessa folha aqui, ó, fazer uma cópia dela, vir aqui e simplesmente copiar, né? Paste, colocar aqui a folha. E para dar opacidade, você repete o mesmo processo. Você vai vir aqui, você vai vir em copiar e também pode vir aqui e pode vir em colar. Então, vice-versa. Então, para as folhas, as plantas que têm folhas, é interessante, de repente, se você tiver algum problema, é bem fácil de resolver porque está incluso ali no pacote, tá bom? Bom, aqui é o software iClone, né? Dos produtos que são esses dois produtos aqui. Primeiro, que seria o Soft Plants Pack 1, que é um pacote de plantas que vem com, na verdade, não somente as plantas, mas também vem o ground, tá? E junto vem um pacote de texturas que eu vou mostrar para vocês. Então, junto com as plantas, aqui são apenas imagens, tá? Então, seriam essa planta, que é a lira, a cáfica, a morta e a pérfida. Então, seriam essas 4 plantas. E aqui eu tenho um conjunto de texturas. Essas texturas, então, só para colocar aqui para vocês, deixa eu aumentar bem, são texturas que, de repente, você pode, por exemplo, utilizar no ground, onde vai ficar as plantas, sem qualquer problema. Aqui também, talvez uma superfície de uma parede, algo do gênero, né? Aqui um outro tipo de ground. Aqui é aquele ground que eu estou utilizando, tá? Aqui um outro tipo, poderia até utilizar com uma morfologia, um orgânico de plantas, né? Esse daqui. Também poderia utilizar com um orgânico de plantas, da superfície de plantas, tá? Aqui mais um tipo de textura. Outro tipo de textura bem interessante é tanto quanto para a superfície de planta, talvez para a superfície de uma folha, né, por causa das nervuras, bem interessante, tá? Aqui, ó, talvez para a condição de pedra, tá? Bem interessante, também para a condição de pedra, tá? Então, você vai poder ter uma gama de escolhas aí com esse material. Então, são texturas que elas são incluídas dentro desse pacote de plantas, que é esse pacote aqui, tá? Lembrando que aqui são apenas a condição de imagens. E aqui é o terreno, e esse terreno ele faz parte desse objeto aqui na cena,
que seria esse objeto aqui, o terra. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Esse pacote, além de ser encontrado aqui na Reallusion, esse pacote de plantas também é encontrado na payhip.com/biofilmes, tá? Então, por exemplo, se você clicar aqui em conhecer nossos produtos, você tem aqui, por exemplo, se você passar para 3D Models, dentro de 3D Models você tem plantas e texturas. Agora, por exemplo, se você trabalhar com todos os produtos, você vai encontrar ele aqui um pouco mais para baixo, tá? Então aqui, tanto num site quanto no outro, você vai ter o mesmo pacote de texturas. A vantagem, digamos assim, para quem trabalha com iClone, é porque, na verdade, no Marketplace ele vai custar 30 cents de dólar. Então, diferente da outra plataforma que cobra 2 dólares. E por que existe esta diferença? É porque no iClone você tem que comprar o iClone, você tem que ter o software na máquina para poder utilizar. Então você tem um gasto maior por causa disso. Então, só para vocês terem uma ideia como que funciona o processo, tá? Mas de qualquer maneira, quero só passar aqui para vocês. Se você não tem o costume ou está conhecendo esse site aqui agora, eu sugiro que você desça na opção de Download Free, e lá em Download Free, futuramente você vai ter opções de download para 3D. Então, por enquanto não tem aqui, por enquanto ainda não foi aplicado, mas no futuro terá a opção de downloads para 3D, e eu acho que é bem interessante, né? Porque a gente sempre está precisando, sempre está utilizando para diferentes produções e assim por diante. Tranquilo? Era isso que eu queria comentar com vocês. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez aos nossos vídeos. Eu volto na sequência mostrando mais objetos, como que você poderá trabalhar com esses materiais, tá? Digamos assim, nas suas futuras produções. Se você tiver dúvida, você pode fazer comentários aí, para que a gente possa ter uma interação. Vai ser bem bacana tirar todas as dúvidas antes de você, é claro, aí, vir a conquistar, pegar o seu material. Às vezes você está pensando em comprar, tem que fazer algum questionamento, então faça questionamento para que você possa ter uma compra segura e saber usufruir aí muito bem do detalhe dos seus materiais, tá bom? Um grande abraço para vocês, a gente se encontra na sequência. Até mais, pessoal, tchau, tchau.